Oi pessoal, tudo bem? Então essa semana a gente vai começar a trabalhar no que a gente chama de Tidyverse, tá bom? O que seria isso? Bom, primeiro de tudo, a gente já discutiu na nossa última aula presencial, a gente falou assim, bom, a gente não trabalha só com vetor separado, a gente em estatística trabalha com conjunto de dados, né? E que é a forma que a gente tem para organizar as informações, as variáveis que a gente coleta para depois fazer uma análise, tá bom? E aí eu vou chamar a atenção para um tipo específico de conjunto de dados, que são os dados que a gente chama assim, dados perfeitos, dados arrumados. Em inglês, o termo que se usa muito é tidy data, tá? Pode pensar assim, dados engomadinhos, alguma coisa assim, tá bom? Mas muitas das vezes, quando a gente recebe um conjunto de dados, ou a gente tem que começar a trabalhar numa análise, eles não estão nesse formato tidy, né? E a gente vai precisar fazer algumas manipulações, tá? E aqui a gente vai ver uma introdução disso, porque depois vocês vão trabalhar ainda mais com essa parte no curso de EMEA 315, tá bom? Para trabalhar com. A gente costuma trabalhar também com um pacote específico que chama Tidyverse. Bom, vou criar aqui um script. Tá? E aí, o pacote que eu tô falando é este aqui, tá? Ele tá falando que não tá instalado, então eu vou pedir para instalar. E esse pacote Tidyverse, ele engloba vários outros que a gente vai ver, por exemplo, o dplyr, o purrr, o readr, table, o ggplot2, né, ggplot2, tem vários. Então, todos englobados nesse Tidyverse. Então, vai demorar um pouquinho aqui para instalar. E aí, a gente vai falar um pouquinho o que é o conjunto de dados Tidy. Enquanto está instalando aqui, se eu consigo colocar a tela aqui. Eu estou usando o livro do Hadley Wickham, tá bom? Que ele que criou esses pacotes. Aí ele comenta aqui, ele faz uma paródia aqui de uma frase do Tolstói. Famílias felizes são todas iguais. Mas cada família infeliz é infeliz do seu própria maneira, né? E aí ele faz uma paródia com o conjunto de dados. Ele fala assim: conjuntos de dados tidy são todos iguais, né? Da mesma forma. Mas cada conjunto de dados bagunçado é bagunçado na sua própria maneira. Isso vocês vão ver na prática quando vocês estiverem trabalhando em coisas mais aplicadas, que realmente as pessoas sempre têm uma criatividade muito grande de armazenar os dados das mais diversas formas, porque essa ideia de dados organizados é uma coisa mais de estatística, né, para facilitar a análise. As pessoas não têm esse conhecimento, que é normal. Bom, então aqui a gente achou o pacote aqui, tá bom? E aí, olha só o que ele faz. O que eu falei, ele engloba vários outros pacotes aqui, tá bom? Então, e aí por isso que é o Tidyverse, como se fosse um universo, né? Tidy. Bom,
E aí, nesse pacote, ele tem um exemplo de alguns conjuntos de dados, eu vou colocar aqui para a gente entender, né? Quando a gente fala que o conjunto de dados é tidy, a gente diz que a gente espera que em cada linha do conjunto de dados eu tenha uma observação que eu fiz, uma coisa que eu coletei. E em cada coluna é uma variável diferente. Parece óbvio, parece simples, mas não é assim que acontece na prática nos conjuntos de dados. Então, por exemplo, eu tenho aqui a seguinte informação em diversas formas. Eu tenho número de casos de tuberculose, tá? De acordo com a OMS, né? Organização Mundial da Saúde, para alguns países. Então, eu tenho total de casos, o país, o ano e a população daquele país naquele ano, tá bom? E aí ele tem aqui alguns exemplos. Tá vendo aqui? Ele tem, por exemplo, Afeganistão em 99, em 2000, tinha 745 casos de tuberculose, em 99 tinha isso aqui de população. E no ano seguinte era isso aqui de população, etc. Brasil e China, tá bom? Mas eu posso ter também um outro formato, que seria esse aqui. Aí, deixa eu aumentar aqui. Aí você vê o que está acontecendo aqui. Eu tenho já no, ó, olha a diferença. Aqui eu tenho uma coluna ano, caso e população. Aqui eu tenho coluna ano, o tipo de informação, se é um caso de tuberculose ou é um dado populacional total da população. E aqui eu coloco o total. Tá vendo que você tem a mesma informação em formatos diferentes? E aí não para por aí, ele mostra mais um exemplo. Tá? E aqui ele calcula a taxa. Então, você fala, por que eu quero a população? Para ponderar mais casos, ponderando pela população. Então, ele já calcula a taxa aqui. Então, você tem todo esse tipo de informação, você não perdeu nenhuma informação de um conjunto de dados para o outro, mas você tem formatos diferentes. Deixa eu ver o que mais que ele tem aqui. Ele tem esse outro aqui, table for a, sim? Que aqui ele está pondo só os casos. E na for B, ele coloca a população. Então, são as diversas formas que você tem, tá bom? No caso, se a gente for seguir a regra do que é um conjunto de dados tidy, deixa eu pegar a figura aqui. Tá? Que ele coloca aqui no livro. Você tem que ter as variáveis nas colunas. Então, por exemplo, país, ano, caso e população, né? Você tem as observações nas linhas e as caselas são o valor que você coletou, tá bom? Então, no caso, somente o Table 1, tabela 1 é um tidy, tá bom?